O ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, afirmou que diversos países estão dispostos a fornecer ogivas nucleares para o Irã. O Luca Bassani explica se existe mesmo essa possibilidade. Pois não, Luca? Boa manhã novamente você, Nonato, aqueles que nos acompanham na audiência rotativa da Jovem Pan. O ex-presidente aqui da Rússia, Dmitry Medvedev, ele afirmou que os norte-americanos provavelmente não alcançaram nada com a sua operação da última madrugada, já que diversos países estariam dispostos a conceder ogivas nucleares ao Irã. Ele não deu nenhum detalhe de quais países seriam esses, mas se nós pegarmos o seu próprio país, no caso a Rússia, há uma série de implicações internas e externas que impossibilitam a transferência de armas nucleares. O primeiro deles é que a Rússia é signatária do Tratado de Não Proliferação, que impede qualquer nação nuclearizada de transferir tecnologia nuclear para países não nuclearizados, no caso a Rússia transferindo para o Irã. Fora isso, nós temos a dificuldade aqui interna, porque a legislação é extremamente centralizada em relação às mais de 4.000 ogivas que a Rússia possui, e isso não seria facilmente concedido ao Irã, sobretudo no momento de conflito e de muitas incertezas sobre a permanência ou não do regime dos ayatollahs. Por isso mesmo, os americanos e os ocidentais têm achado que isso é apenas uma retórica mediante ao ataque norte-americano, que provavelmente foi mais forte do que os aliados iranianos imaginavam. A gente vê que toda essa problemática ela começa agora a mexer com os diversos blocos geopolíticos. Não podemos nos esquecer que hoje pela manhã o próprio ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, está fazendo seu caminho aqui para Moscou para se encontrar com Sergei Lavrov e outros ministros importantes da Rússia para talvez coordenar uma resposta, nem que seja diplomática. O Irã e a Rússia compartilham uma parceria estratégica pontual em alguns diferentes campos, principalmente no campo econômico. Não podemos esquecer que são duas nações do Mar Cáspio, então tem também este livre acesso, e o Irã, na sua produção antes desta guerra de drones Shahed, estaria concedendo muitos deles à Rússia para utilizá-los na Ucrânia. Como sabemos que cada um destes países estão envolvidos com conflitos de grande escala, no caso a Rússia com a Ucrânia há mais de 3 anos, e os iranianos agora contra os israelenses e norte-americanos, provavelmente não essa parceria estratégica seja então paralisada, pelo menos por hora, mas se tratando de uma superpotência militar, como é o caso da Rússia e também como é a China, como acabaram de comentar os nossos comentaristas, é algo sempre importante para a gente continuar observando, monitorando as respostas e as sinalizações feitas, também possivelmente uma abordagem dos norte-americanos a essas duas potências para que não se envolvam diretamente. Vamos ver como que a parte diplomática dos Estados Unidos, após uma operação militar de larga escala, também irá agir para dissuadir outros países, regionalmente ou internacionalmente, que poderiam intervir em nome do Irã. São respostas e sinalizações que vão se desenrolando no decorrer deste domingo e durante toda a semana, com certeza, que vão movimentando esse jogo, nesse conflito, nessa guerra. E as manifestações que a gente tem esperado que elas aconteçam, uma foi a do Papa Leão XIV, que afirmou que a comunidade internacional é responsável para impedir a tragédia da guerra no Oriente Médio, né, Lucas? É isso mesmo, Paulo. Nós vemos que muitos dos líderes que tem relevância mundial, como o próprio secretário-geral Antônio Guterres, e no caso o Papa Leão XIV, pedindo para que seja dada uma chance à paz em meio ao novo conflito que surge, mediante a tantos outros que nós temos sempre notificado aqui. A guerra da Rússia e Ucrânia é apenas uma delas, entre Israel e Hamas, a tragédia na faixa de Gaza, a crise no Sudão, no Iêmen, em Mianmar, entre tantos outros países. Inclusive, durante essa manhã, o Papa fez um breve discurso aos aos fiéis que estavam na Praça São Pedro. Separamos um trecho, vamos acompanhar. Si seguono notizie alarmanti dal Medio Oriente. Notícias alarmantes chegam do Oriente Médio, especialmente do Irã. Nesse cenário dramático, que inclui Israel e Palestina, o sofrimento diário da população corre o risco de ser esquecido, especialmente em Gaza e outros territórios onde a urgência por apoio humanitário adequado se torna cada vez mais urgente. Cada membro da comunidade internacional tem uma responsabilidade moral: impedir a tragédia da guerra antes que ela se torne um abismo irreparável. Não há conflitos distantes quando a dignidade humana está em jogo.
quando a dignità umana è in gioco. E nós, então, continuaremos neste domingo todo de plantão, acompanhando as declarações das principais lideranças mundiais na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, e também observando como o Irã poderá retalhar os Estados Unidos, já que o próprio regime prometeu uma resposta veemente mediante o ataque que ocorreu durante a última madrugada. Qualquer novidade em relação a estas duas frentes, voltaremos na edição de hoje do Jornal da Manhã e nos outros programas especiais nesta cobertura de domingo. Nonato e Paula. Muito obrigado, viu, Luca Bassani, atualizando para a gente essas informações aqui na sua manhã. Eu já vou conversar aqui com os nossos analistas, o professor Marcos Vinícius de Freitas, também o Gesualdo Almeida. O professor, pegar aqui essa história do Dmitry Medvedev, para quem não lembra, o Dmitry Medvedev foi uma espécie de presidente tampão, né? Porque para dizer que tinha a democracia plena lá na Rússia, ele fez um mandato, mas quem efetivamente mandava era o Vladimir Putin. Depois o Putin voltou. E ele publicou hoje, professor Marcos, essa mensagem aí, como a gente está acompanhando no X, esse post, dizendo que um certo número de países estaria disposto a fornecer armas nucleares ao Irã, as tais ogivas que o Luca se referiu aqui em resposta a esse ataque contra as principais instalações militares proposto pelos Estados Unidos. Aliás, não foi nem no X, foi no Telegram. Ô, professor, tem uma ameaça aí, então, do Medvedev? E quando a gente ouve o Medvedev falando, eu posso pensar que o Putin também sabe disso? Estamos sem o seu áudio, professor. Perdão. Ele falou para o Medvedev falar aquilo que ele não pode dizer, né? Então você vê o Medvedev atuando aí como um porta-voz. Preocupante, né? Nesse sentido todo, para a situação, não é? Mas o objetivo também aqui, Nonato, é mandar uma mensagem clara para o Trump. Né? O grande problema todo nesse processo é a mensagem que eles querem mandar para o Donald Trump. Porque não pode ficar fazendo o que quer, a hora que quer, sem nenhum tipo de coordenação internacional nesse tipo de situação. Não é? O fato é que o Trump, tentando aí ser imperialista no processo todo, vai, faz e age do jeito que ele quer, não pedindo nem autorização para o seu próprio parlamento nesse processo todo. Então, a mensagem, e aí a linguagem diplomática é muito tênue, né? A linguagem política é muito tênue. Ele precisa encaminhar uma mensagem para Donald Trump dizendo, olha, você fez, mas agora não pode fazer mais, porque senão nós vamos começar a estimular a situação a piorar. E qual é o problema? E aqui é importante. O fato de o Irã ter retirado o material nuclear antes, não é, neste processo, isso implica que, embora o Irã possa não ter a capacidade de fazer bombas nucleares plenamente, o que muitos especialistas dizem é que você já tem a capacidade de fazer bombas sujas, parcialmente usando um pouco daquele material. E, em segundo lugar, ele também pode ter acesso àquilo que a Coreia do Norte produz, porque a Coreia do Norte pode, de fato, ceder ao Irã com o devido pagamento em petróleo, porque a Coreia do Sul tem ali os problemas de sanção econômica, pode trocar a tecnologia nuclear e alguns equipamentos nucleares por petróleo. Então, é muito temerosa a ação, né, porque Trump acha, e é por isso que ele fala, por isso que os Estados Unidos podem fazer sozinhos, nenhum exército do mundo faria isso que nós estamos fazendo, mas começa a fazer com que aqueles que estão ao redor, que têm a mesma capacidade, comecem a pensar, é melhor você se acalmar e se controlar um pouco mais nisso. Então, a mensagem é muito clara. Não é tanto para Netanyahu, com quem a Rússia tem um bom relacionamento, mas principalmente para Donald Trump. Não, professor, mas aí ainda eu vou insistir nesse ponto. Quando ele fala em países dispostos a fornecer ogivas ao Irã, são países ou país, Rússia especificamente? Não tenha dúvida, né? Você tem a Rússia, que pode fazer isso, você tem a própria Coreia do Norte. Nós já temos dois aí que têm essa questão nuclear resolvida e que poderiam fornecer
facilmente. E se o Trump quiser, e se eles quiserem criar problemas, eles só pedem para a Coreia do Norte fazer toda a situação e toda a atuação, porque a Coreia do Norte, nesta situação e neste processo todo, tem a vantagem de não ser a Rússia, não é? E não estar em guerra, e ninguém gostaria de fazer ali uma situação mais complicada, criar um problema para a Coreia do Norte, porque sabe-se que dois aliados históricos dos Estados Unidos na região, nomeadamente Coreia do Sul e Japão, seriam altamente, se tornariam provavelmente alvos de qualquer ação norte-coreana. Então, se ele quiser utilizar esse argumento, ele tem ali a possibilidade de receber isso da Coreia do Norte, também do Paquistão, que é parte interessada, porque não quer ver ali uma situação tipo Líbia na sua porta, né? Porque se você tiver um país com 90 milhões de pessoas numa situação de Estado falido como a Líbia, esse problema vai bater na porta do Paquistão de uma hora para outra. Então, o objetivo é controlar e manter a situação como está. É aquela famosa frase, né? É melhor você permanecer com o diabo que você conhece, com o anjo que você desconhece. Então, aqui é muito claro isso. Então, você tem aí pelo menos 3 que teriam interesse em manter o status quo como está. Coreia do Norte, o Paquistão e a própria Rússia. Claro que a Rússia não faria isso diretamente, é por isso que nós chamamos isso de guerras de procuração. Gesualdo, então, o que a gente consegue tirar de todas essas mensagens aqui, do que o professor falou também, o Irã está isolado, sem forças, mas o programa nuclear ele pode acontecer, continuar acontecendo de outra forma, de outra maneira. Sim, é possível, até porque a gente não sabe ainda a extensão dos danos causados ao programa nuclear. Entretanto, a fase do Medvedev, eu acho que é muito mais um exercício de retórica, uma guerra verborrágica do que efetivamente prática. Vamos lembrar que o amigo de hoje se torna o inimigo de amanhã. Ninguém vai dar uma arma nuclear para o Irã, sendo que o Irã tem uma instabilidade administrativa muito grande. Lembremos da guerra do Iraque. Os Estados Unidos, na década de 80, aparelham o Iraque para lutar contra o Irã. E depois entram em guerra contra o Iraque, e o Iraque usa as armas americanas contra os próprios americanos. O mesmo aconteceu no Afeganistão. Os Estados Unidos aparelharam os afegães para lutarem contra os soviéticos, e mais tarde entrariam em guerra contra o Afeganistão, sendo as armas americanas usadas contra os próprios americanos. A Rússia não é maluca de colocar arma nuclear no Irã, podendo algum dia no futuro ser isso usado contra eles próprios.